A paz do Senhor e bem. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Mais um vídeo com amor e carinho para vocês. Já pedindo perdão pela ausência de vídeo no canal. Peço perdão aos meus inscritos que estão sempre aqui juntinho comigo. E estão aqui assistindo comigo também, né? Aprendendo a Santa Palavra do Senhor. Também pedindo para quem não é inscrito, que passa aqui, estou passando, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você está gostando, quais os conteúdos que vocês queriam que eu trouxesse aqui para vocês. Amém? Vamos no tema de hoje, eu não vou falar muito porque ele já é muito, assim, se eu for começar a falar do começo, fiz um resumo da história, se eu falar todo vai passar mais de 30 minutos, quase uma hora a gente aqui. Amém? Então vamos começar o estudo de hoje, que está com o tema A História do Profeta Elias. Quem foi Elias? O ministério de Elias, a história de Elias. Elias profetizou uma grande seca. A viúva de Sarapatã. Elias, o profeta de Bauá no Monte Carmelo. A profecia contra Acases. Elias é levado ao céu. Elias no Antigo Testamento. O profeta também no Novo Testamento. Amém? Vamos começar? O profeta Elias foi um homem mais conhecido da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A história de Elias possui um papel muito ativo, narrativo, bíblico. Nesse estudo conheceremos tudo o que a Bíblia nos diz acerca de quem foi Elias. A história de Elias. O profeta Elias, ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e de Acases, no Reino do Norte, lembrando que nessa época o povo de Israel havia sido dividido em dois reinos. O primeiro era o reino de Judá, era o reino do sul, com um capitão em Jerusalém. E o reino de Israel era o reino do norte, com o capitão de Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e a família do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tibista que morava na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério de Elias, do profeta Elias. O ministério do profeta Elias está registrado no livro de 1ª e 2ª Reis. 1ª Reis 17 e 2ª Reis 2. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão. Elias profetizou numa época muito difícil da história de um povo de Israel, de um ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. Procurando estabelecer boas relações com as nações vizinhas, ele casou-se com o filho de Acabe, com Jezabel, filha de Ebauá, reino de Sidofone. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao Deus de Bauá, de Tiro e de Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Bauá em Samaria. Neste contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi um homem chamado para servir como o portal de voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que ele era o povo de Deus. O ministério de Elias
pode ser organizado em 6 episódios. O primeiro episódio, o aviso acerca da seca eminente e seu isolamento. Segundo, a luta do Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Terceiro, a fuga para Orebed. Quarto, o episódio envolvido Nabotel. Quinto, a profecia acerca de Acabe. E sexto, a sua translação ao céu. A seguir conheceremos os detalhes importantes de cada um desses episódios que marca o ministério do profeta Elias. O primeiro tópico. Elias profetiza uma grande seca. Em 1 Reis, capítulo número 17, versículo 2, versículo 2 em diante, temos registros sem qualquer introdução da atividade do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar de que Baal era um deus da vida da fertilidade. Logo, tão seca perseverava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas de Deus para que ele se retirasse para o Oriente e escondesse junto ao ribeiro de Querite. Neste lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e a carne era trazido pelo povo. Está escrito aqui em 1 Reis 17, 2 ao 6. Vamos ler a sua Bíblia. Diz assim: e depois disse a palavra do Senhor, veio Elias ordenando: retire-se daqui e vá para o leste e refugie-te perto de ribeiros de Querite, a leste do Jordão, beberá do ribeirão, e eu ordenei aos povos que ele te dê alimento. Então ele partiu e fez conforme a palavra do Senhor, foi morar perto do riacho do Querite, a leste, e os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas dos ribeiros. Amém, glória a Deus. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou sim. Para mim é uma multiplicação, porque um povo trazer comida para uma pessoa é bem assim. Hoje, se fosse nós colocarmos em prática, nossa, eu acho que seria bem difícil para nós, né? Vamos passar para o segundo tópico, a viúva de Sarapatã. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Sarapatã, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. Está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Vamos ler. Afrontei e vai viver em Sarapatã, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie seu sustento. No primeiro instante, eu creio assim, imagine-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de pose. Entretanto, a circunstância do texto bíblico nos revela a situação precária em que a mulher vivia. 1 Reis
10 e o 12. Vamos ler. Abra suas Bíblias, a sua Bíblia, se você tiver com essa Bíblia no momento, a gente vai pegar para a gente meditar junto. No 10 e o 12, até o 12. E ele partiu em direção a Sarapatã, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: não tão certo como vivo o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns galhos e gravetos para levar para casa, em fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comemos e morremos. Situação, né? De forma milagrosa, Deus multiplicou a reserva de farinha e de azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Está escrito lá em 1 Reis 17:14. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro de enfermidade que aconteceu com o filho da viúva, que o acabou matando. A expressão eu tenho contigo, homem de Deus, demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ele pensava que a presença do profeta, como homem de Deus, havia atraído a atenção divina para o seu pecado. Está escrito na 1 Reis, capítulo de número 17, versículo número 18. Aquele acontecimento serviria como grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Ele orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. Está escrito lá em Reis, capítulo número 17, versículo número 19 ao 22. Próximo tópico. Terceiro. Elias e os profetas de Baal no Monte de Carmelo. Durante o período de seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadias também foi o responsável em intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias de miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família é quem era verdadeiramente culpado. Ele tinha pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então o profeta Elias convocou todo o Israel a comparecer no Monte de Carmelo. Naquele lugar confrontaria os profetas de Baal, sustentando como Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, até o monte, ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pagão e outro pelo profeta de Deus, do Senhor. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir do sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram o que podiam, fizeram de tudo, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramasse água sobre o holocausto.
E o profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo que consumia o holocausto. Está escrito em 1 Reis, capítulo número 18, versículo número 23 ao 38. O povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim do período da seca, conforme Elias havia anunciado. Está escrito também lá em 1 Reis, capítulo número 18, versículo número 40 ao 41. O quarto, ainda continuando nesse episódio, ainda também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente de uma carruagem a Acabe por o caminho até Jerel. Isso representava uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde ele estava. A fuga para Horebe. Após ser ameaçado por Jezebel, Elias fugiu em direção ao sul. Ele foi num momento de profundo desânimo na vida do profeta. Exclusive, ele chegou até desejar a morte. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo número 19, versículo número 1 ao 4. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e com água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites. E o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O monte Horebe foi o lugar onde Deus, da aliança de Moisés, se fizeram conhecidos. Isso indica que a volta de um profeta leal a Deus, aquele lugar era muito significativo. No monte Horebe, deu nova visão e nova instrução ao profeta Elias. Ali ele recebeu 3 incumbências. Primeira, ungir Uzai como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor. Vale mencionar que a comissão acerca de Azav e Jeú foi completada por Eliseu, já que a ascensão do membro ao trono da Síria de Israel receptivamente é registrada no ministério de Eliseu. Próximo tópico: o profeta Elias e a vinha do Nabote. Em 1 Reis, capítulo 21, encontramos mais um grande confronto entre os profetas Elias e a família real de Jezabel. Havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, ele havia ignorado a direção à herança de terra que era garantida da nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando-lhe detalhes sobre sua morte e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Mas Acabe e Jezabel tiveram a morte desonrosa conforme a profecia. Está lá escrito em Reis, 1 Reis 22, capítulo 22, versículo número 37 a 38. E também de 2 Reis, versículo número 9, 10 ao 34 a 37. Próximo tópico: a profecia contra Acasias.
Acabe subiu ao trono de Israel, sucedendo a Acabe, seu pai. Escrito em 1 Reis 22:52. Em uma determinada ocasião, Acabe sofreu um acidente que deixou aleijado. Prontamente, ele tentou buscar auxílio de Deus pagão, ironicamente chamado como Baal-Zebul, que significa Senhor das Moscas. Esse era a trocadilho que ridicularizava o nome de Baal-Zebul, que significa Senhor e Príncipe. Acabe desejava saber se poderia se recuperar de seu problema, mas Elias interceptou os mensageiros de Acabe e ordenou que voltasse ao rei, avisando que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acabe deu ordem para que os profetas Elias fossem presos. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao seu lado ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acabe enviou outro capitão com 50 soldados e também foram consumidos como fogo. Insistente, Acabe enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida dos seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia predito, Acabe não se recuperar. Ele se recuperou e morreu. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo número 1. Próximo tópico. Elias é levado aos céus. O fim do ministério de Elias está escrito em 2 Reis, capítulo número 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele deixaria por algumas vezes. Ele tentou se distanciar mais de Eliseu, insistir e vão acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido convocado para ser o sucessor do profeta Elias. Está escrito lá em 1 Reis 19, de 16 ao 21. E Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos, depois de um milagre realizado no Rio Jordão, o qual teve as águas divididas. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito Santo do seu mestre. Esse era uma referência ao direito do primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho do primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder a patriarca da casa. Está escrito lá em Gênesis 25 e 21 e Deuteronômio 21 a 17, em que, outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar príncipe herdeiro espiritual de Elias. Ele não deveria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas pensam e imaginam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, sim a Deus. Decidiu-se o pedido de Eliseu seria atendido. A seguinte, o texto nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantido. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um redemoinho, escoltado num carro de fogo com cavaleiros de fogo. Está escrito lá em
Segundo a Reis, número 2 e 11. Elias no Antigo Testamento. Próximo tópico. Além do livro de Reis, 1ª Reis e 2ª Reis, sua história está registrada. A história do profeta Elias está registrada. Aparecem outras 2 referências no Antigo Testamento, em 2ª Crônica 21, capítulo 21, versículo número 12 ao 15. Temos notícia de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jeorão. Vale lembrar que no ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Jeorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, e foi repreendido por ter decidido seguir o padrão idolatra dos reinos do norte de Israel, ignorando o caminho do temor e da obediência de Deus, e se distanciando do que foram feitos por Asas, por Josafá. Há também uma diferença entre o livro de Elias no Malaquias 4 e 5. O profeta era mencionado como precursor de grandes e terríveis dias do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta-se a Elias as 2 testemunhas do Apocalipse. Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista. Está escrito lá em Mateus 17, 10 ao 13. E também em Marcos 9, capítulo 9, capítulo de 11 ao 13. Lucas, capítulo número 1, 13 e 17 também. Particularmente, eu creio na segunda expressão e mais correto com o texto bíblico. O Antigo Testamento menciona 3 outros homens com o mesmo nome de Elias. O primeiro foi o Benjamita, já lá em 1ª Crônica, capítulo 8, número 27. E os outros 2 foram sacerdotes e filhos de um sacerdote que casaram com outra mulher gentílicas. E lá está escrito lá em Esdras, capítulo 10, versículo número 21. Próximo tópico. O profeta Elias no Novo Testamento. Ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento, principalmente em relação à identificação do seu ministério com João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento, no episódio de transfiguração de Jesus, o profeta apareceu junto de Moisés ao lado do nosso Senhor. Está escrito lá em Mateus, capítulo 17, versículo número 1 ao 3. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita o profeta Elias em Romanos 11, capítulo de número 11, versículo número 2 ao 4. E em Tiago, em sua epístola, também menciona o profeta, ao fazer uma exposição sobre a importância da oração, que está escrito lá em Tiago 5, 17 e 18. Amém, meus irmãos? Eu creio que vocês, que entrou no coração de vocês, eu creio que Deus vai abrir sua mente e seu coração para entender essa passagem maravilhosa de Elias, né? Até o sofrimento dele, mas no final ele venceu. Ele foi um guerreiro, ele foi um vencedor. A forma dele ser arrebatado é impressionante, como Deus é maravilhoso. Que você possa meditar nesse pequeno estudo, como eu já falo aqui no canal, não sou formada em nada, em teologia, nada, só estou procurando conhecimento. Os conhecimentos que eu tenho hoje é porque eu busco conhecer a palavra de Deus. E eu quero sempre estar dividindo esse conhecimento com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui embaixo, que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.